E como a gente está falando de planejamento aqui, lá no módulo 1, eu te falei que quando a gente fala de planejamento artístico, normalmente a gente considera um tempo maior de realização. E aqui no planejamento financeiro, a gente também pode considerar isso. Ou seja, eu estou fazendo um convite para que você faça o seu planejamento no início de cada mês. No início de cada mês, você projete como vai ser aquele mês inteiro, considerando as entradas e saídas de cada semana. Com o tempo, à medida que você vai fazendo isso, que você vai olhando, vai atualizando para como que foi aquele quadrante, como que foi aquela semana, você vai conseguindo perceber alguns padrões. E é aqui que eu gostaria de chegar. Depois de um tempo que você vai ter mais intimidade com essa planilha, você já vai querer fazer uma coisa que é muito interessante, você já vai querer estender esse exercício, prolongar esse exercício. Então, se você consegue projetar como vai ser o próximo mês financeiro da sua vida, será que você não consegue projetar como vai estar a sua vida financeira daqui 2 meses? Como vai estar a sua vida financeira daqui 3 meses, 4 meses? Ou seja, se você já tem ideia dos trabalhos que você vai fazer, se você já tem as respostas, quais são os gastos fixos que você tem na sua vida, você já pode ir projetando isso ao longo dos meses. Por que que isso é importante? Porque se você tem um grande objetivo para poder alcançar, como aquele objetivo do módulo 1 de lançar até dezembro de 2021 um álbum, considerando que você é um profissional da música, você vai ter clareza se realmente você vai ter o dinheiro que você precisa para atingir esse objetivo que é lançar o álbum. Entende a importância de parar para analisar como você está organizando as suas finanças, de parar para fazer esse raio-x das suas semanas, quais são as entradas e quais são as saídas, porque com o tempo você consegue projetar se você realmente vai ter dinheiro para poder colocar em prática uma ação para atingir o objetivo que você quer. Então, depois que você começou a projetar o seu mês, olhando para cada semana, que você começou a revisar, foi entendendo como aquilo foi acontecendo, o meu convite é que você comece a fazer projeções maiores, olhando para como vai estar a sua vida financeira daqui 2 meses, depois daqui a 3 meses. Esse é um exercício muito interessante que vai te trazer respostas muito boas e respostas que você e projeções para que você realmente pense no seu planejamento artístico, tema do nosso módulo 1, de uma forma mais real, de uma forma mais clara. Se você vai realizar, será que você vai ter dinheiro para realizar? Então, essa nossa conversa, ela se fecha nesse sentido. O seu planejamento artístico precisa andar coladinho com o seu planejamento financeiro. Em relação a planejamento financeiro, a gente tem um assunto correlato, um assunto que pode ser associado ao planejamento, que é muito importante e por isso que eu quis trazer esse assunto aqui na nossa oficina, que é a formalização do seu trabalho em um CNPJ. Ou seja, você já é formalizado, já pensou em se formalizar? O que que se formalizar em um CNPJ, abrir um MEI, abrir outro tipo de CNPJ, vai impactar no seu planejamento financeiro? O que que isso vai impactar na sua carreira? Então eu queria trazer esse assunto aqui porque eu acho que é importante que a gente fale sobre ele também. Então vamos pensar assim. Então, quando a gente fala de formalização do trabalho por meio de um CNPJ, uma das principais coisas que a gente precisa falar é da possibilidade do MEI, ou seja, do microempreendedor individual. Então, vamos olhar rapidamente para algumas das principais características do MEI. O MEI tem um recolhimento de INSS que precisa ser pago a cada mês, que atualmente está no valor de R$ 56. Um MEI, para funcionar, ele não precisa de contador. A cada nota fiscal que você emitir, você não precisa pagar imposto naquela nota, porque não tem imposto incidindo ali. E o MEI é um microempreendedor individual, ou seja, um MEI representa a si mesmo, é um CNPJ para representar o trabalho daquele profissional. Isso aqui é importante porque se você tem um grupo artístico e você precisa de uma nota fiscal para representar o trabalho daquele grupo, normalmente a nota fiscal do MEI não é aceita. Por quê? Porque o MEI representa uma pessoa. Se você tem um grupo artístico,
possivelmente você vai precisar de outro tipo de CNPJ. E aqui a gente tem CNPJs como empresário individual, como empresa limitada. Para ter esse outro tipo de CNPJ, você vai precisar ter um contador para manter esse CNPJ ativo. O recolhimento do INSS é maior. A cada nota fiscal que você emitir vai ter um imposto ali. E CNPJs como esses conseguem representar grupos artísticos, que é o que fazem as produtoras, por exemplo. Então, estou dando um exemplo aqui de dois grupos básicos de CNPJ, considerando um MEI e outro tipo de CNPJ, mas existem vários outros que, dependendo da sua realidade profissional, você vai precisar pesquisar para ver o que se encaixa melhor aí. E aqui vamos pensar uma coisa: um CNPJ representa a possibilidade de você ganhar mais dinheiro, mas ele também representa um gasto. Então vamos pensar. A partir do momento que você tiver o seu trabalho formalizado por meio de um CNPJ, você vai ter a possibilidade de participar de editais maiores, de ser contratado por grandes empresas. Isso é uma coisa boa, ou seja, nesse caso, o seu CNPJ está te dando a possibilidade de você ganhar mais dinheiro. Mas, para o seu planejamento financeiro fazer sentido, você precisa lembrar que para manter esse CNPJ ativo e ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro, esse CNPJ representa um gasto. Então, se você abrir um MEI hoje, você precisa considerar que por mês você vai precisar pagar R$ 56 de recolhimento do INSS. Se você abrir outro tipo de CNPJ, você vai ter outros gastos, como um contador, como outro valor de INSS. Então, isso aqui é para você pensar que se formalizar por meio de um CNPJ é um passo estratégico na sua carreira, mas é um passo que precisa ser considerado de acordo com a sua realidade. Você sim vai ter a possibilidade de ganhar mais dinheiro, participar de mais oportunidades de trabalho, mas você vai precisar considerar que para manter aquele CNPJ ativo, ele vai ser um gasto. Então, manter a sua empresa em dia vai precisar entrar no seu planejamento financeiro. E aqui tem uma coisa importante, que é o INSS que você está pagando é a sua aposentadoria, ou seja, é uma coisa que você vai estar projetando para o futuro. Então, a partir do momento que você abre um CNPJ, como um MEI, você vai começar já a pensar o seu futuro, a projetar como que vai ser o seu futuro. E aí eu te pergunto, esse valor que você vai pagar hoje por mês, que vai se reverter numa aposentadoria no futuro, será que isso vai ser suficiente para você no futuro? Ou será que você vai precisar começar a se organizar agora para ter mais dinheiro quando você estiver mais velho? Eu sei que esse assunto parece um pouco abstrato, algumas pessoas ficam um pouco assustadas quando falam nisso, mas o momento da gente pensar no futuro é agora no presente. E por que que esse tópico está aqui? Porque isso aqui tem tudo a ver com planejamento financeiro, com planejamento artístico. Por isso que eu quis inserir isso daqui, para isso fazer parte da nossa conversa. Então vamos pensar assim. Se esse dinheiro que você está pagando hoje como recolhimento de INSS não for suficiente para você no futuro, o que que você vai precisar fazer? A partir de agora, você vai precisar pagar outra aposentadoria, você vai fazer um investimento de longo prazo. O que que isso vai representar no seu planejamento financeiro? Como é que você vai conseguir se organizar para atingir isso? Ou seja, essa conversa aqui é muito importante e por mais abstrata que ela pareça, você precisa começar a pensar nisso. Como que você vai organizar as suas finanças a partir do dinheiro que você já recebe hoje para pensar como que vai ser o seu futuro. Para você, artista, para você profissional criativo, conseguir atingir um objetivo profissional que você tenha, você vai precisar se organizar. Atingir esse objetivo não é uma coisa que vai cair do céu, não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra. Então você vai precisar se organizar, vai precisar pensar com clareza, com frieza, de forma crítica, como que você está organizando a sua semana de trabalho. Eu te falei que um dos segredos do planejamento é a forma como você se organiza, porque se você se organiza bem ao longo das semanas e dos meses de trabalho, você vai conseguir inserir as atividades que são estratégicas para você realmente atingir esse objetivo que você quer. E aí,
Para você atingir os objetivos profissionais da sua carreira, você vai precisar olhar para a forma como você está se organizando financeiramente. Ou seja, você vai precisar olhar para como que você administra os números financeiros da sua vida, para que você tenha clareza de quais são as entradas que você tem, as entradas recorrentes, quais são os gastos fixos que você tem, quanto que a sua vida financeira custa. A partir do momento que você tem essa clareza, você já consegue descobrir como que você vai conseguir administrar aquele dinheiro para fazer investimentos na sua vida profissional, na sua carreira. Então, vocês vejam que o exemplo que eu dei considera os gastos fixos de um profissional apenas para manter a vida pessoal dele. Eu não inseri ali gastos fixos da carreira daquele profissional, do tipo reparos em instrumentos musicais, compra de equipamentos variados, compra de figurino. Como é que ele vai conseguir, dentro daquela realidade profissional ali, inserir esses investimentos que ele precisa para a própria carreira dele? Ou seja, é olhando de forma mais clara e mais crítica para como ele está administrando aquele dinheiro. E aqui, para finalizar o nosso papo, vamos pensar que uma coisa super estratégica para a sua carreira de profissional é pensar na sua formalização em um CNPJ. A partir do momento que você está formalizado em um CNPJ, você tem a possibilidade de participar de editais maiores, de ser contratado por grandes empresas, porque você está ali formalizado por uma PJ e não é apenas mais PF. Isso é muito importante, só que se formalizar é também um passo estratégico que deve ser considerado no seu planejamento financeiro, porque aquilo representa também um gasto. Então, o que que você vai precisar investir todo mês? O que que você vai precisar pagar todo mês para poder manter aquele CNPJ ativo? Então, vocês vejam que a nossa oficina tentou fazer esse recorte, fazer esse passeio para vocês pensarem de forma crítica quais são os passos que vocês vão dar nas carreiras profissionais de vocês. Quais são as coisas que vocês precisam fazer, que tipo de profissional você precisa se tornar para atingir os objetivos profissionais que vocês têm. Eu espero que a oficina tenha iniciado essa conversa com vocês, tenha colocado aí uma sementinha para que vocês comecem a olhar para a forma como vocês estão se organizando. Vocês vejam que para a gente, o que amarra o módulo 2 e o módulo 1 e o módulo 2 da nossa oficina é organização, ou seja, a forma como você está organizando a sua semana de trabalho, a forma como você está organizando as suas finanças. Então, eu espero que a partir de agora, a partir dessa oficina, você tenha esse olhar para analisar mesmo como você está se organizando. Como conselho final da oficina, eu vou voltar para o começo do módulo 2, onde eu te fiz um convite para você falar abertamente sobre dinheiro, ou seja, quando a gente fala sobre o dinheiro, quando a gente troca uma ideia com quem divide a vida com a gente, com um amigo, com um irmão, com algum colega de profissão, quando a gente olha para a forma como a gente está organizando esse dinheiro. Quando a gente divide aquilo, troca essa ideia, a gente tem mais clareza, a gente consegue descobrir coisas que a gente não tinha pensado antes. Então, faz muito sentido para o nosso crescimento profissional olhar para a forma como a gente está organizando o nosso dinheiro e falar sobre isso, dividir isso com as pessoas. Falando da minha experiência, isso faz muita diferença para a minha vida profissional. Falar sobre dinheiro com as pessoas que trabalham comigo, falar abertamente sobre isso, dar mais clareza para a forma como eu estou me organizando. Então, eu espero que a oficina tenha te incentivado a começar a pensar sobre isso e aí efetivamente a falar mais sobre dinheiro e a parar para olhar a forma como você está organizando aí os números financeiros da sua vida. Eu gostaria muito de manter contato com vocês, de saber como que vocês estão se organizando, se fez sentido todo esse nosso papo aqui. Então, fiquem super à vontade para comentar aqui nos vídeos, para me perguntarem coisas que vocês gostariam de esclarecer, para propor outras coisas. Os meus contatos estão aí, os contatos da Sinfônica, o nosso e-mail, Instagram, Facebook, YouTube, que é onde vocês já estão. Então, vamos manter contato. Foi um prazer fazer essa oficina e até a próxima.